Pode iniciar, Wagner. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Como é que vão vocês todos? A nossa programação é de início da nossa apresentação às 18h30, mas como a gente tem uma quantidade de inscritos muito grande e a quantidade de pessoas que já entrou na nossa sala, vamos dar uma tolerância aí de uns 5 minutinhos só para aguardar as pessoas que devem estar se acomodando aí à frente do webinar, tá bom? Em 5 minutinhos nós iniciamos. Muito obrigado. Tirei você da imagem. Cara, quando você quiser ali, ó. O negócio aí, ó. Olá, pessoal. Uma boa noite a todos. Meu nome é Wagner Gasparetto, eu sou o presidente da entidade, da Associação Nacional de Pisos e Revestimentos ao Desempenho, ANAPRE, né?
E, no primeiro momento, eu quero agradecer imensamente ao Alexandre, que se disponibilizou e aceitou o nosso convite para tratarmos um pouquinho aí sobre preparo de base para pavimentos, né? Um tema que no passado a ANAPRE ainda não tinha feito qualquer tipo de apresentação, e acho que é um tema extremamente importante quando a gente pensa num sistema piso, tá certo? Onde nós temos base, subbase, a própria placa de concreto e, eventualmente, um revestimento sobre esse pavimento de concreto. Mas, se não tivermos aí um preparo de base do pavimento adequadamente realizada, qualquer esforço, ele acaba sendo inócuo. Então, por sugestão interna da diretoria da ANAPRE, eu conversei com o Alexandre, que prontamente aceitou o nosso convite, e temos aí hoje o prazer de tê-lo aqui conosco, e vai fazer uma apresentação que certamente vai ser primorosa, e a gente vai poder aproveitar bastante a apresentação deles. Bom, as perguntas, caso vocês tenham, e certamente podem ser enriquecidas aí a apresentação do Alexandre, né? Podem ser encaminhadas pelo chat da apresentação, não é? E ao final da apresentação do Alexandre, eu vou fazer a mediação dessas perguntas a ele. Ele vai ter certamente o prazer imenso aí de responder as dúvidas e curiosidades que todos nós possamos colocar para ele, né? Alexandre, a palavra é com você. Uma boa apresentação, um bom trabalho a todos nós. E mais uma vez, muito obrigado aí para a participação de todos nessa apresentação do Alexandre. Volto com vocês ao final da apresentação dele. Um abraço, até mais. Boa noite a todos. Obrigado, ANAPRE, pela oportunidade. Obrigado, Wagner, pelo convite, né? É a primeira vez que eu estou enfrentando aqui, né? As câmeras aqui, né? Agradeço muito pela participação. E eu fiz uma preparação, assim, na minha simplicidade, né? Do jeito que eu poderia preparar. Nós somos uma empresa que começou, uma empresa familiar, né? Começou lá atrás, em 1987, né? E a nossa empresa, sou eu, o Alexandre e o André, né? Meu pai nos ajudou muito no começo, que ele tinha a maquininha dele da olaria lá naquela época, e a gente foi se aperfeiçoando com terraplanagem e trabalhando todos esses anos, e nós nos aperfeiçoamos principalmente nos preparos de base de piso para concreto, né? E aí foi, né? Para asfalto, para bloquete, para tudo, né? E terraplanagem em geral, né? E sempre procurando trabalhar com muita qualidade, trabalhar tudo certinho, seguindo os projetos, né? Esta apresentação eu vou focar bastante que é muito importante o projeto e é muito importante a gente seguir o projeto e ter as técnicas necessárias para que esse projeto realmente seja executado da forma como ele foi elaborado. Porque executando os nossos serviços de acordo com o projeto, né, a gente vai realmente fazer o melhor e nós vamos ter um pavimento seguro, um piso de concreto, um asfalto, um bloquete, sem nenhum tipo de patologia, sem nenhum tipo de problema futuro, né? Porque nós vamos ter a certeza que a gente executou de acordo com o projeto, né? Coloquei uma breve apresentaçãozinha aqui, falando um pouco, né? E agora eu vou mostrar uma imagem de um grande galpão, né? Esse galpão de 100 mil metros, que a gente fez o preparo da base do piso, e nesse galpão teve várias soluções, né? Teve só a camada de compactação do solo, as duas camadas, com BGS, teve solo cimento, teve solo cal, teve rachão, teve muita chuva durante a obra, e como não era coberto, né, então teve todas as suas reengenharias durante esse serviço, e essas reengenharias foram todas com laboratório acompanhando, com projeto em cima, tomando conta, e o projetista sempre que era o que opinava e que decidia,
né? E nós, Alex André, a gente seguiu à risca o projeto, e por isso que foi um sucesso, né? Que não deu nenhum tipo de problema. O consumo de concreto, de BGS, não existiu excessivo, né? Foi econômico, foi certinho na espessura, porque nós trabalhamos com nível laser, tudo certinho. E eu vou passar o vídeo de um pouquinho da máquina trabalhando lá, né? Com nível laser. Essa máquina ela é equipada com um sistema laser igual a laser squeezing, né? Então ela proporciona um alto nivelamento, mesmo nivelamento que a laser squeezing, que faz o piso de concreto, tem. Ela é um sistema automatizado, né? Que vai no hidráulico da máquina. Então o operador nesse momento não coloca a mão nas alavancas e a máquina vai nivelando automaticamente e em todas as camadas do serviço, do projeto, né? Então, se são várias camadas na Terra, todas as camadas são niveladas. Aí tem a camada final também é perfeita e nivelada, né? E agora eu vou falar um pouco sobre as sondagens e os ensaios, né? Que essa deve ser a maior preocupação do investidor, quem vai fazer uma fábrica, um galpão logístico, né? Precisa estudar o terreno, né? E fazer todas as campanhas de sondagens, análise de solo, né? E nesse momento não pode economizar nesse trabalho de sondagem, porque tem que ser muito bem investigado o terreno, para que quando for executada a terraplanagem, já saiba todos os problemas que existem no terreno, para que esse terreno fique perfeito no final, que sejam feitos todos os tratamentos de solo, todos os reforços necessários, né? Ou mesmo se o terreno não tem nenhum problema, né? Aí é uma tranquilidade, porque foram feitas as sondagens, foram feitos todos os estudos de solo, de estabilidade de talude, de estabilidade de terreno, e nesse momento, fazendo todo esse estudo antecipadamente, né? Antes até mesmo de fazer os projetos, você já conhece o terreno, você já fornece a sondagem para os projetistas, para o proprietário do terreno, e tendo todas essas informações do solo, se tem rocha, se tem água mais profunda ali ou aflorando no terreno, você consegue ter uma certeza do que você tem na mão. E os investimentos para esse terreno vão ser assertivos, né? Você consegue ter um melhor estudo e uma certeza de quanto o investidor, o proprietário desse terreno, vai ter que investir para fazer uma terraplanagem de sucesso. Uma terraplanagem que no futuro não vai ter nenhum retrabalho e que vai suportar os pavimentos, o prédio, tudo que vai sobre esse terreno, né? Essa sondagem, e ela vai fornecer os dados para que os projetistas e os arquitetos eles possam trabalhar no projeto futuro, né? E aí eu tenho um exemplo no campo, né? O que é a sondagem? Um dos tipos, né, de exemplos, né, que tem outros tipos de sondagem, é você estudar o solo mais profundo, né? Onde que você vai ver a dureza desse solo, o tipo de material, se tem nível d'água mais aflorado, se tem rocha, né? O que nós vamos encontrar nesse terreno, né? Então, esse processo de trabalho antecipado vai ajudar a todos, né? Nesse caso, essa foto é durante o serviço, está sendo feita uma sondagem, né? Provavelmente aqui é para o prédio, né? Para saber se o prédio, sobre a sondagem do prédio, ou mesmo até se não vai ter um recalque de piso, alguma coisa, né? E tem também os ensaios de laboratório. Eu trouxe um exemplo aqui apenas para mostrar, né? Que foi colhido solo, aqui nessa foto
À esquerda você tem o solo que está lá dentro da água, né, para fazer o ensaio do CBR e o teste de expansibilidade também, porque esse ensaio é quem vai fornecer as informações para o projetista, né, poder trabalhar nas camadas de compactação dos solos, reforços, o que for necessário, né, para que o piso seja um piso mais econômico e resista às sobrecargas, os trabalhos futuros que vão estar sobre esse piso, né, para que não tenha recalque, para que não tenha nenhum tipo de problema, não seja expansivo, não provoque um problema futuro nesse piso, né. E o projeto executivo, né, depois de fazer todos os ensaios lá de solo, né, todas essas sondagens, né, então aí entra o projeto executivo, que seria um projeto executivo para a obra toda, né, onde que o proprietário, o investidor, ele vai começar a trabalhar nesses projetos de acordo com essas informações do solo, tipo de terra, tipo de solo, o que as sondagens acusaram, né? E aí, nesse momento, ele já consegue, né, fazer o projeto de terraplanagem, contenções, drenagens, né, de todos os serviços, né, da edificação, pavimentação externa e piso interno, né. Então, ele coleta todas aquelas informações do terreno e, através dessas informações que ele coleta no terreno, ele consegue montar o projeto, né? Começa a fazer o projeto, né? Do empreendimento. Pois o projeto executivo de pavimento externo e piso interno, né? Esse projeto primeiro o projetista ele vai perguntar para o proprietário o que é que ele vai colocar sobre aquele piso, né? E aí, usando todas essas informações sobre o que foi feito nas sondagens, no estudo do solo, o projetista vai fazer os projetos, né, do tratamento de solos, que tem os solos mais e as bases, né, a base, subbase, reforços do subleito, né, e tudo isso vai chegar depois futuramente para a empresa de terraplanagem, né, esse projeto para que a gente execute as camadas de compactação necessárias, né? Então, o projetista de piso ele vai estudar junto ao proprietário, ao investidor, né, a sobrecarga sobre os pisos internos e externos e o que o solo tem de problemas, né, ou se o solo é bom. E aí esse projeto vai ficar pronto e vai chegar na nossa mão, né, da terraplanagem. É aí que a gente vai começar a trabalhar, né, com esse projeto. E os projetos executivos de pavimentos externos e piso interno, aí eu tenho um exemplo, por exemplo, de um empreendimento aí, né, que tem todo o pavimento interno, pavimento externo, né, onde ele mostra vários detalhes, né, de um empreendimento, né, onde vão ter vários pavimentos, né, tem asfalto, tem piso de concreto, né, tem um pouco de tudo aí, né, nesse projeto. Aqui já é um projeto de piso, que é um exemplo que eu coloquei, para mostrar o grau de dificuldade quando a gente recebe um projeto desse, né, que ele tem, parece uma colcha de retalhos, né, porque esse projeto, ele não é um projeto simples, ele não é um projeto que eu vou fazer só um tipo de execução de serviço, né? Ele tem alguns tipos de reforços, que nem tem um lá que é 100 reforços, outro reforço de 20 centímetros, reforço de 30, reforço de 40, reforço de 50, reforço de 70, né? Quando chega um projeto desse para a gente, né, nós temos que ir para campo, né, nós temos que identificar na obra
a localização de cada ponto desse, né, topograficamente, né, ou mesmo através, a gente vê os próprios pilares do galpão, né, e a gente já vai se localizando, e a gente vai mapeando, localizando e identificando esses pontos, né. E aí é onde que a gente monta um cronograma de execução. Por onde a gente vai começar, né? Por onde a gente vai terminar. Nesse momento, a gente faz uma reunião na obra, né? Nessa reunião vai ter o pessoal do piso, vai ter o pessoal da obra, do construção do prédio, o empreendedor, o dono da obra, e aí tem todas as necessidades, né? Tem o dia da entrada do piso, onde ele vai iniciar a concretagem do piso, tem o prazo que ele precisa terminar a obra, e aí tem que ver se esse galpão está coberto, se estão ligadas as descidas de água de telhado, se a água de chuva não vai retornar para dentro desse galpão, ou se esse galpão, por exemplo, ele não tem nem telhado, e nós temos que executar os serviços antes mesmo da cobertura, né? E aí, mapeado esses locais, né? Por exemplo, o reforço de 20 centímetros, eu vou lá e aqui é reforço de 20 centímetros, aqui é 30, 40, né? Então, eu vou fazendo as escavações, né, certos, e nivelando com o nível laser o terreno, dando as camadas, corrigindo a umidade dos solos, e compactando e medindo, tirando o Proctor, né? No caso, tem que ter um laboratório para nos acompanhar, e esse laboratório tem que ser um laboratório muito profissional, honesto, e trabalhar corretamente, né? Um laboratório renomado. E nós tenhamos a certeza que o acompanhamento está sendo feito de acordo, a empresa de terraplanagem tem que seguir a risca, o que o laboratorista pede, o que o laboratorista mostra que tem que ser feito, ele tira a umidade do solo, ele mede a compactação, e aí nós empregamos com o rolo a energia necessária para que seja compactado. As passadas de rolo, compactação, e nas áreas onde tem que ser feito o serviço, né? E nesse serviço, nós usamos máquinas para escavar, né, na profundidade correta, e as máquinas grandes trabalham no meio, as pequenas na beirada, no perímetro, e os compactadores, nós usamos os rolos compactadores vibratórios, e os rolos, e os sapinhos, e os rolinhos controle remoto, para fazer as áreas onde o rolo grande não consegue, né? Então, todo o terreno, toda a área tem que ser compactada igual, né? Então, o laboratório vai com que a gente execute isso até chegar no resultado final, né? Aqui tem um outro exemplo daquele galpão de 100 mil metros que eu comentei, que é do vídeo da motoniveladora, que aqui é até o rascunho que eu guardei, porque eu achei muito interessante, né? O grau de dificuldade que foi executar essa obra, né? Porque tinha área sem reforço, área com reforço só local, sem troca de solo, área de reforço só local com troca de solo, e área com reforço rachão com troca de solo, né? Então, tudo isso foi mapeado, foi estudado, foi levado o solo para o laboratório, foi levado os resultados para o projetista, e o projetista mostrou a necessidade de fazer tudo isso nessa obra. E foi feito, né? E nesse galpão não tinha telhado, nesse galpão era aberto, então chovia, né? Tinha todos os problemas do dia a dia. Mas nós executamos exatamente como foi pedido. E esse serviço foi uma obra de bastante sucesso, e o piso ficou perfeito, o nivelamento ficou perfeito, e até hoje essa unidade, esse galpão, está em operação. Controle tecnológico, né? O controle tecnológico,
muitas empresas de terraplanagem reclamam, né, quando chega o laboratorista, brigam com o laboratorista, mas nós da Alexandria, a gente agradece quando tem um laboratorista exigente, um laboratorista que trabalha corretamente e que não deixa passar nada sem assim, que não seja achado, né? Nenhum problema fica escondido, né? Então, esse controle tecnológico que foi colhido a amostra do solo, foi levado para o laboratório, ele estudou o CBR, expansibilidade, né? Então, no momento que o laboratorista está lá, junto com a empresa de terraplanagem, né? Nós estamos lá trabalhando, ele fica medindo a compactação para ver se ficou de acordo, né? Então, eu volto a falar sobre o nível laser, né? Na automatização das máquinas. Trabalhando com um nivelamento perfeito, você vai ter uma camada perfeita, de acordo com o projeto. Essa camada, eu vou ter certeza que ela vai ter seus 20 centímetros, por exemplo, né, de solo. Então, a hora que a gente tratar esse solo, né, corrigir a umidade dessa camada de 20 centímetros e nivelar com o nível laser, o laboratorista vai lá e ele tira a análise daquele ponto e o resultado dá certo, ele deu certo na camada perfeita, porque você nivelou com o nível laser embaixo e em cima, e você tem uma certeza que essa camada tem os seus 20 centímetros, né, de compactação. Então, com esse controle, com esse relatório, né, a gente tem uma certeza e a gente fica mais tranquilo, porque o serviço não vai dar problema no futuro, né. Aqui eu tenho uma foto, né, dos equipamentos, né, que geralmente o pessoal do laboratório usa quando a gente faz uma compactação. Aí eles usam, por exemplo, frasco de areia, né? Eles tiram a umidade ótima do solo, eles veem se eu corrigi a umidade realmente, se eu adicionei a água necessária, ou se eu sequei esse solo para que ele chegasse na umidade ótima, né? Então, essa umidade ótima é o principal, né? Para que depois, quando a gente compactar o solo, ele chegue na compactação ideal. Porque se não tiver na umidade ótima, a gente não consegue dar a compactação de acordo com a necessidade, né, que está estipulada no projeto. E aí tem umas fotos, por exemplo, da compactação com rolo. Eu tenho uma recicladora aqui, que é uma máquina que substitui o trator com uma grade. Essa máquina é uma rotativa que tem os bits de Vidia, né? E ela, quando eu nivelo o terreno com nível laser, né, e eu passo essa máquina, eu regulo a altura dela. Eu consigo regular, por exemplo, com 20, com 15, com 30, né? Então, por exemplo, eu regulei a altura da necessidade para que a camada tenha 20 centímetros, né? Como eu nivelei a superfície e essa máquina, ela consegue passar continuamente na altura correta, então eu tenho uma certeza de que essa mistura de solo, ou essa rotação sobre o solo, vai atingir a profundidade correta. A profundidade que não vai atingir a camada de baixo e também não vai deixar nada para trás sem ser misturado, né? Essa recicladora é uma máquina muito importante, né? Onde que eu tenho uma certeza de que toda a mistura, toda a homogeneização, a correção, né, desse solo foi feita corretamente, né? Aqui eu tenho uma outra imagem, que a máquina deu um acabamento com nível laser, né, antes de compactar, né, e são esses equipamentos que no dia a dia a gente usa para executar um preparo de base de piso. Então, no preparo da base do piso para pavimentos, né, tem aqui uns exemplos de algumas fotos, né, que eu coloquei de um galpão, por exemplo, que tem o solo, tem a vegeta esparramada, tem uma doca de galpão, né, aí tem
um outro pátio externo, tem um loteamento, né? Tudo isso aqui, né, passou por aquela situação, né? Foi colhido a amostra, foi levado para o laboratório, a gente recebeu um projeto de execução, de camadas, de compactação, né? E com esses equipamentos automatizados a laser, nós conseguimos fazer a perfeição da compactação, né? E a economia dos materiais. E na hora de você fazer um piso de concreto, fazer um asfalto, você consegue atingir a resistência de projeto, porque vai ser feito exatamente como o projeto está pedindo, né? Aí tem os reforços de subleito, subbase e compactação, né? Aqui tem um exemplo do tratamento de solo, os equipamentos que a gente usa, que nem... Tem até uma escavadeira ali, né? Porque ali, nesse galpão, provavelmente, a gente fez uma escavação mais profunda, porque precisava uma remoção de solo, né? Uma troca de solo, né? Então, tem que usar vários equipamentos para atingir, né, o resultado final, né? E as misturas de materiais, tratamento de materiais, né? Aqui eu tenho uma recicladora na foto do meio de cima de baixo, são as recicladoras para mistura de solo cimento, né? Nessa imagem, nós nivelamos o terreno, né? Distribuímos o cimento, né, nesse terreno e passamos a recicladora, né? Que é uma máquina que mistura, ela tem um rotor, né, com bits, que foi numa camada de 20 centímetros aqui, ela misturou o cimento rapidamente, né, e logo após já entrou os rolos compactando, né, o tempo diminuiu, né, porque uma passada é o suficiente para que essa mistura seja feita e os rolos já possam entrar. A gente dá umas duas passadas de rolo, nivela novamente e aí compacta a energia necessária que o projeto pede, que o laboratorista pede, para que a gente atinja a compactação e a perfeição, né? E aí tem modelos, tem a recicladora maior, né, para galpões maiores, tem a de baixo uma recicladora menor, né? E tem os tipos de tratamento de solo, né? Solo cimento, solo cal, dina base, solo brita, rachão, né? Então, os projetos pedem, né, para fazer de acordo com a sobrecarga e de acordo com problemas do solo, né? Se o solo tem qualquer tipo de problema, ele vai ser estudado pelo projetista e o projetista vai nos enviar um projeto com o que tem que ser feito, né? E a gente faz exatamente como tem que ser feito. Aqui eu tenho uma imagem de uma recicladora que ela está corrigindo a umidade do solo com cal virgem, né? Esse galpão, ele não tinha as descidas de água do telhado ligadas, toda a água que tinha em volta, de talude, do terreno, ela entrou para dentro do galpão e deixou saturado o solo. Aí a forma que foi encontrada para que esse solo, para que a gente continuasse o serviço, foi usar o cal virgem para secar a terra, para que a terra chegasse no grau de umidade ótima e que a gente pudesse compactar esse solo, né? Porque do jeito que estava, a opção era remover o solo e levar para bota fora e buscar um solo novo, né? Nesse momento não tinha tempo para fazer isso. Bota fora era muito caro, era longe. E a jazida de terra também, se a gente fosse atrás dessa jazida de terra, seria muito longe, muito difícil. Então, a opção que foi encontrada foi tratar o próprio solo e usar o próprio solo com a correção de cal virgem. E nós usamos essa recicladora porque uma passada dessa máquina é o suficiente para fazer a mistura perfeita. E foi o que a gente fez. Misturou o cal virgem, espera o tempo necessário para que ele chegue na umidade ótima
e aí nós entramos com os rolos compactadores, e logo após a compactação com os rolos, nós já nivelamos, damos acabamento e aplicamos a BGS. E aí protegeu o solo e o piso já poderia ser executado. Então, num período de chuvas ou um galpão que ele é coberto, né, e não bate sol, não tem mais sol, não tem mais vento, porque o galpão está coberto, o tempo está fechado, chovendo às vezes, aí tem que buscar uma opção. E uma das opções foi fazer esse tratamento com cal virgem. E aqui eu quero mostrar o produto final, né? Produto final, depois de todo esse trabalho que aconteceu, né? De sondagens, de ensaios em laboratórios, de projetos, né? E aí reuniões para que esses trabalhos sejam executados de acordo com o projeto e a execução do serviço, né? E aqui eu tenho umas imagens da BGS terminada. Nós terminamos lá o trabalho nivelado com nível laser. Esse nivelamento, ele está perfeito, porque nós usamos a motoniveladora com um sistema 2D, né, de nível laser, que ele é idêntico ao que usa na Laser Squid, a máquina de concreto, a máquina que faz o piso de concreto. A mesma Laser Squid, ela tem esse mesmo equipamento, que ele mexe no hidráulico da máquina. Então, se eu pegar essa nossa base de BGS, por exemplo, terminada, ela está com o mesmo nivelamento que vai acontecer no piso de concreto. Então, se você tem uma expectativa que você vai ter um consumo de concreto excessivo, aqui você não vai ter esse consumo de concreto. Você realmente economizou concreto, não desperdiçou, quer dizer, você não economizou, você não desperdiçou, não esbanjou concreto, porque você fez um piso de acordo com o projeto, ele vai ter muito mais resistência, né, porque ele vai estar super nivelado, coloca a lona plástica sobre esse piso, sobre essa BGS, o piso futuro, ele vai ficar perfeito sobre essa base, ele não vai agarrar em lugar nenhum, não vai ter ondulações nessa base, né? E aí o piso não vai ficar sofrendo esforços desnecessários, né? Porque a base vai estar nivelada. E depois que a gente entrega esse nivelamento para a construtora ou para a empresa do piso, para o proprietário do galpão, tem que se tomar um cuidado para não prejudicar esta base terminada, com equipamentos, com máquinas, com caminhões de concreto, quando eles entram para fazer a concretagem, que eles não façam curvas muito bruscas, né? Seus caminhões têm que entrar de ré, sair de frente, né, de uma forma que ele não faça muita manobra, para que não prejudique a nossa base. Porque se o caminhão começar a fazer curvas muito fortes sobre a base, pode acontecer de dar algumas ondulações. E nesse momento, nós temos que retornar e revisar esse nivelamento, né, para que não estrague, não prejudique futuramente o piso. Por isso a importância do nivelamento a laser para uma base, né? Se toda construtora, toda empresa de piso percebesse que esse nivelamento é o principal para eles, né? É o que dá economia e resistência. Ele dá uma certeza de que a base dele está de acordo com o projeto e que ele não vai ter problema nenhum, né? Porque você nivela com nível laser, compacta os pés e pilares, paredes, em volta das docas, com sapinhos, placas giratórias, né? Todos os equipamentos necessários, toda essa área vai estar compactada de acordo com o projeto, né? Então, justifica o investimento do projeto, né? Você ter um bom executor de terraplanagem, você justifica o seu investimento de materiais, de projetos, dos ensaios, né?
você realmente vai ter um resultado positivo, né? A nossa empresa, ela está preparada para fazer isso, porque nós temos os 2D, 3D e o TS. O que seria o 2D, 3D e o TS? São as novas tecnologias de terraplanagem, né? Nos galpões que são nivelados, nós usamos os 2D, nivelamento automático 2D, que seria o nível laser, né? Que ele dá nivelamento 0,0, nivelamento, caimento para um lado, eixo X ou eixo Y para os dois lados, né? Então, você tem esse equipamento, essa tecnologia para ser usado. Hoje, nós já temos também a UTS, que é uma estação robótica, que é como se fosse um nível laser, só que ela tem um projeto embarcado na estação robótica. Então, por exemplo, nós vamos fazer um pátio externo, uma doca externa, né? Com caimentos, com ondulações, do sarjetão para o outro lado, dá outro nível. Então, a máquina não precisa reposicionar o nível laser, ela usa o próprio aparelho UTS, ela abaixa e levanta o nivelamento automaticamente, de acordo com o projeto, né? Diferente do 2D, que ela trabalha só num plano, né? Ela só trabalha um plano. No UTS, nós trabalhamos em 3D, fazendo todas as ondulações que o projeto nos pede, né? Temos também o 3D. 3D seria o GPS, onde que nós temos uma antena na obra e todas as máquinas que estiverem instaladas no GPS, elas têm o projeto embarcado nas máquinas. Então, eu consigo dar um acabamento final de terraplanagem, com um trator de esteira, com a motoniveladora, automatizado com o GPS. Consigo fazer os taludes, as escavações, todas, profundidades e nivelamentos, todos com GPS, com automação, né? Então, essas três tecnologias estão proporcionando mais qualidade e perfeição para que os projetos de pavimentos sejam executados de acordo com o projeto, né? Aí eu tenho a minha apresentação final aqui, agradeço a todos, né, pela oportunidade. Meu nome é Alexandre Pequinato, meu telefone está aí, e eu agradeço muito a ANAP, ao Wagner, e todos que participaram, né, e estamos aí para atender vocês. Muito obrigado. Muito bom, Alexandre. Muito obrigado pela tua apresentação, foi muito proveitosa, né? Era a minha expectativa aí de você poder ilustrar bastante para a gente as preocupações com uma boa terraplanagem, e os cuidados de controle de qualidade que a gente sempre deve ter, né? Eu queria fazer duas perguntas para você, Alexandre, e aí, enquanto o pessoal pode eventualmente encaminhar alguma outra, caso tenha ficado alguma dúvida, né, pelo chat. A primeira delas, assim, na nossa atividade, projeto, né, a minha empresa é uma empresa de projeto de piso de concreto, e a gente depara frequentemente com solo melhorado com cimento para reforço de subleito, tá certo? Seja para corrigir CBR, seja para controlar a expansão do material. E a gente já teve algumas dificuldades, não em uma, mas em algumas ocasiões, onde em laboratório nós encontramos a adequação de um consumo de 2% em cimento, e depois, quando vai para o campo, esses 2% de cimento acaba dando uma variabilidade muito grande, especialmente em resultados de controle através de Viga Bankman. Mesmo esperando cura desse solo melhorado de cimento, conforme o DENIT, né? Então, a minha pergunta é a seguinte para você: como é que você vê esse consumo de 2% de cimento? Você realmente acha que é pouco, é difícil homogeneizar? É porque essa é a nossa preocupação, a homogeneização dessa mistura numa camada, por exemplo, de 30 centímetros, né? Homogeneizar 2% de cimento, que é uma pitada de cimento num volume grande de material, né? Como é que você vê isso? Quais são os cuidados que a gente deve ter durante a execução desse reforço do subleito? Sim.
Então, quando a gente vê um projeto que fala 2%, você começa a pensar, nossa, 2%, o que é isso, né? Não parece quase nada, né? Mas para conseguir a perfeição, para executar com perfeição, você precisa estar preparado com equipamentos, né? Porque a empresa de terraplanagem, ela vai ter que ter os equipamentos necessários para conseguir mapear a área, né? Distribuir esse cimento por igual, né? Ele não pode colocar mais cimento no lugar, menos no outro. Ele não pode ter camada de solo que está com 30, outro está com 15, e aí depois ele vai tentar acertar essa situação, né? Por isso que eu sempre falo que é muito importante a automação de 2D no nível laser, porque a gente vai nivelar o terreno, né, na cota final. Vou aplicar o cimento, né, seja com bag, com saco ou com caminhão distribuidor, porque hoje nós temos um caminhão distribuidor de cimento que ele consegue dosar por metro quadrado, conforme ele anda, ele dosa a quantidade de quilos necessárias por metro quadrado. Então, você tem uma certeza que aquele cimento caiu naquele lugar. Você nivela com nível laser, né? Com equipamento automatizado. Não é com linha, com piquete, com trena, que você vai ficar com gradista lá. Nivelou automatizado o galpão. Aí você tem certeza que aquela camada tem 20, né? Aí entra com a rotativa, regula ela com 20 de profundidade, então esse solo vai ser totalmente misturado. Então, nós vamos ter uma certeza que o 2% vai estar distribuído em todos os centímetros quadrados do terreno. Não vai ter um lugar com 1%, um lugar com 3%, 4%, né? Isso que, por isso que eu falo, tem que estar preparado. Para uma empresa que não tem os equipamentos, vai se tornar muito mais difícil, e aí é onde que vai ter que aumentar a dosagem de cimento. Vamos colocar 3, né? Por exemplo, né? Chegue, né? Legal. Legal, esclareceu de forma adequada, acho que é isso mesmo, né? A gente precisa ter equipe preparada com equipamentos adequados para poder fazer esse tipo de trabalho e depois, naturalmente, um controle adequado para assegurar que o resultado final foi perfeito, né? Uma outra preocupação que a gente tem enquanto projetista de piso, né? É o preparo de planicidade da superfície da subbase, né? Então, nós falamos agora do reforço do subleito, do preparo do subleito, tá certo? Mas depois eu vou entrar sobre esse subleito, eu vou entrar com uma camada de 10 ou de 15 centímetros de brita graduada simples, né? Lá com próctor modificado, compactada com próctor modificado, tá certo? Se eu tiver essa superfície preparada com uma irregularidade muito grande, né, eu vou ter uma elevação importante no coeficiente de atrito entre a placa de concreto e a subbase, aumentando de forma importante as tensões de retração dessa placa de concreto, que não vai poder retrair tranquilamente, né, deixar as juntas trabalhando tranquilamente, porque a subbase de brita graduada está muito ruim, né? Como é que você vê isso, né? Qual é o melhor processo para a gente assegurar? Você falou até um pouquinho já de controle de laser com equipamentos similares a laser screeds, né? Mas depois da execução, o que você acha que deve ser feito? Deve ter feito um double check, uma verificação topográfica? Como é que você entende essa questão de preparo de planicidade da subbase? Então, a gente recebe o projeto. Vamos pensar num projeto que tem 2 camadas de 20 centímetros no solo, mais 10 centímetros de BGS, né? Um projeto mais simples. Na hora que a gente abre a caixa, a gente vai nivelar a primeira camada com laser, tratar e compactar. A segunda camada vai retornar e vai nivelar com laser e compactar. Então, nesse momento, eu tenho 40 exatamente tratado. Aplico os 10 centímetros de BGS sobre esse terreno totalmente nivelado, e vou nivelar com o laser perfeitamente, compactar, corrigir a umidade dele, compactar, ele vai estar com 10 certinho. Então, eu não vou ter um lugar com 8, outro lugar com 12, 13, aquela ondulação, né? Vai estar perfeito, né? E essa perfeição faz com que o piso, né, também seja perfeito, né? Só que nem eu falei, né, há pouco atrás, você entregou perfeito, nivelou com laser, né? Aí o caminhão de concreto chega e começa a girar nessa base, e essa BGS, às vezes, ela não é muito agregada, ela pode ser um pouquinho mais solta. Então tem que ter um cuidado.
tem que ter uma pessoa, depois que a terraplanagem vai embora, a empresa do piso ela tem que ficar alerta para que isso não aconteça, porque pode causar alguma ondulação nessa base, né? Porque às vezes nem sempre a BGS ela pode ter toda essa liga de materiais para resistir ao pneu do caminhão, mas a perfeição do nivelamento é o principal, que seria o nivelamento automático, né? O operador regula e depois de terminado essa base, é muito importante que a minha equipe converse com a equipe do piso e transfira os pontos, a empresa do piso confira junto, o proprietário confira isso topograficamente, para que, na hora da concretagem futura, não corra o risco de levantar a forma ou abaixar a forma. Porque se eu nivelei perfeito e ele levanta 1 centímetro, a gente perdeu toda aquela economia que a gente ia ter. Né? Então, nesse momento dessa transição da saída da terraplanagem para a entrada da empresa de piso, é muito importante todo mundo se conversar, todo mundo aferir os equipamentos de nível laser e participar junto, né? Legal. Alexandre, antes que você faça as suas últimas considerações aí, e a gente vem encerrar depois a apresentação, eu queria colocar uma última questão para você. Na sua atividade profissional, né, trabalhando com terraplanagem, qual você entende ser o maior desafio da Alex André no desenvolvimento do seu trabalho? O maior desafio é, às vezes, né, lidar com a concorrência que não trabalha preparada, ela não tem o mesmo equipamento, ela vem esticando linha, não está preparado com equipamentos, e aí o proprietário, né, fala assim, pô, mas o outro é o mesmo, é mais barato do que o seu, mas ele não viu a quantidade de horas que eu gastei para atingir o resultado, né? Esse é um desafio grande para qualquer pessoa, né, que quer trabalhar certo e não consegue, às vezes, por exemplo, chegar no preço que o outro cara chega, porque não tem nem como, né? Então, Claro, às vezes, claro. é o mesmo preço, o produto é ruim, ou o dele é um pouquinho mais barato, mas o meu sai mais caro, porque você já está ganhando na economia de concreto, né? Na Tem espessura. tem que agregar valor no final, né, Alexandre? A gente também comunga dessa mesma filosofia dentro da nossa empresa. E acho que é isso, tem que gerar valor para o cliente final e entregar um produto de qualidade diferenciado o quanto possível, né? Antes que eu faça o encerramento, a sua apresentação foi bastante esclarecedora, o pessoal acabou não encaminhando aqui dúvidas, porque certamente a apresentação aí acho que cobriu o que as pessoas têm dúvida. Você quer fazer as últimas considerações suas? Quer falar mais alguma coisinha? Senão eu faço o encerramento. Eu agradeço, né, a todos vocês por terem participado, né? Desculpa da simplicidade aí. Eu não sei se eu consegui passar para vocês aqui tudo que precisava, né? Mas pode contar com a gente e agradeço muito aí por tudo. Alexandre, muito obrigado. A sua apresentação teve uma linguagem bastante, acho que acessível para todo mundo, né? Eu acho que isso que é importante. Algumas pessoas vão fazer apresentações com uma linguagem muito robusta e acabam não comunicando adequadamente, deixando muita dúvida, né? Você, pelo contrário, foi muito objetivo, muito claro, explícito na sua apresentação. E eu, em nome da ANAP, quero fazer o agradecimento novamente a você e a Alex André por ter se disponibilizado a esse horário aí, a gente está aqui batendo papo e ter feito todo o trabalho de montar a sua apresentação. A ANAP vai encaminhar em PDF, se não amanhã ainda, durante os próximos dias, a apresentação do Alexandre, né? O Alexandre gentilmente permitiu a disponibilizar, perdão, a apresentação dele para aqueles que participaram aqui do webinar. E essa apresentação também foi gravada e ela vai ser posteriormente publicada aí no YouTube, em canais de mídia, para que as pessoas possam assistir novamente, tirar mais alguma dúvida e, eventualmente, depois conversar com o Alexandre novamente pelo celular dele, que está disponibilizado aí na tela de vocês e também vai estar disponibilizado ali na apresentação que vai ser encaminhada, né? Então, mais uma vez, Alexandre, muito obrigado. Agradeço imensamente a todos que estão aqui nesse horário ainda assistindo a apresentação. Para aqueles que não são associados da ANAP, por favor, encaminhem para a ANAP o seu pedido. A ANAP tem fortalecido bastante essa nossa
esse é o nosso trabalho. Nós temos feito webinar mensais, apresentações regionais bimestrais, e para que a gente possa fortalecer ainda mais o nosso segmento, a nossa participação no mercado de pisos com valor, né, de toda a cadeia produtiva, nós também dependemos aqui da participação efetiva e ativa de todo o mercado junto da ANAP. Ok? Mais uma vez, Alexandre, muito obrigado, uma boa noite a todos aqueles que estão aqui com a gente até esse horário. Muito obrigado, até Boa logo. noite. Obrigado.